Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, eu convidei o Pedro e o Igor, canal ID, canal Venha o Teu Reino, para fazer uma live comigo. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu convidei. Na verdade, é um convite e desafio. É o que eles sempre propuseram, né? Eles também desafiaram outros canais para fazer lives com eles. E outros canais não quiseram e eles falaram que fugiram. Então eu fiz o mesmo desafio com eles, eu fiz hoje. E eu vou explicar nesse vídeo o porquê que eu fiz esse desafio. E vai ficar tudo muito bem claro, sem confusão, tudo limpo, tudo exposto diante de vocês. E eu vou fazer com o máximo de respeito que eu consigo. O meu nível de respeito não é o mesmo que o seu e não é o mesmo que o deles. Cada um tem um padrão de nível de respeito, do que falar, né? Cada um com as suas hipocrisias. Eu vou tentar me manter dentro desse padrão. Só que tem coisas que eu não posso falar na live, caso eles aceitarem. Eu acredito que eles não vão querer fugir, né? Então tem coisas que eu só posso falar aqui no vídeo. E tem coisas que eu não só posso falar, mas eu devo falar. Se eu me preocupo com as ovelhas, se eu me preocupo com o ministério da palavra, e se eu tenho essa missão em mim, eu tenho que falar. Eu não sou pastor, eu não sou mestre, eu não tenho vínculo nenhum com igrejas, mas eu tenho um ministério de ensino da palavra. E isso, o testemunho já deixou isso claro para os irmãos, né? Então, tem coisas que eu preciso falar. Vocês não são obrigados a aceitar, mas vocês devem ouvir com atenção. Porque na live tem coisas que eu não posso falar, é inconveniente, mas aqui eu quero falar. E é assim, eles não vão aceitar isso, mas o que eu vou falar, eu falo diante de Deus, falo diante dos irmãos, e chega um momento que é preciso falar. Vocês sabem que o Igor e o Pedro, antes de se tornarem pastores, eram um, e pregavam uma outra coisa a respeito da visão do reino milenar. Se eles falarem que não, é mentira. E vocês podem comprovar isso, é só olhar o histórico. Eles, depois que se tornaram pastores, eles se tornaram outras pessoas. Tanto é que eles já foram para os canais criar confusão, e isso foi uma coisa que me afetou muito. Eu fiquei extremamente chateado com isso. E outros irmãos também, só que eu fiquei mais, muito mais. Porque eles começaram a falar que quem não está na igreja está em trevas, que quem está no canal está vivendo uma vida boa, e todas aquelas coisas que eu decidi, depois de 2 anos, perdoar. Mesmo eles não pedindo perdão de nada. Mesmo eles tendo o testemunho de que coisas sobre a visão do reino milenar, templo de Ezequiel, 2 casas de Israel, 7 festas, foram construídas fora da igreja que eles estão, mesmo eles sabendo disso, eles ainda foram falar isso. E isso, irmãos, é o absurdo do sistema religioso. Aí depois, o que aconteceu? Hoje eles pregam a visão do reino milenar, que eu chamo de calvinismo moderno. É um calvinismo atualizado, e eles negam isso. Eles negam com todas as palavras. Só que eles tiveram coragem, a audácia, de fazerem uma live de 3h30 com 5 pessoas para expor o calvinismo. Claro que não é o calvinismo raiz. Eu fiz questão de fazer a separação entre uma coisa e outra nos meus vídeos. Aquele que eu falei para vocês que vocês iriam entender. E nem demorou muito tempo. Eles já caíram, fisgaram a isca. E foram lá fazer a live e mostrar o que realmente eles estão fazendo. Então, eles entraram para aquelas igrejas onde os pastores são calvinistas modernos e eles contaminaram o que é santo lá dentro. Então isso daqui eu falo fora da live. Porque se houver essa live, da minha parte ela está de pé e já tem até data marcada. Eu não vou poder falar isso porque a live não vai ser para falar de pastorado, se sim ou se não, se quem é ou que não é, a live vai ser para debater os textos. Mas aqui, no meu canal, eu tenho o direito de falar o que eu penso. E é uma conta que ela fecha. Vocês podem olhar pelo histórico. Vocês que acompanham esses 2 canais, olhem eles antes e olhem agora. Eles não pregavam predestinação antes, agora eles pregam. Só que eles não estão pregando a predestinação que Paulo e Pedro pregaram. E também não estão pregando a predestinação que João Calvino pregou. Eu fiz essa dissensão, essa separação.
E eles deram um falso testemunho de mim na live. Não citaram o nome, porque por um lado eu acho hipocrisia, por outro lado eles falam que não gostam. Mas eles me desenharam na live e disseram que estão falando por aí, é o que eles falaram, estão falando por aí, e sou eu. Eles não podem negar isso. Que falaram pra gente que a gente está pregando que Deus decretou antes da fundação do mundo quem é salvo e quem não é. Aí o Pedro apontou a mão e falou, mentira! Ou seja, irmãos, isso é uma coisa que vocês não sabem, mas isso é uma coisa que eles estão fazendo. Eles fizeram com o Alex, eles fizeram com o Thiago Tis, e vocês sabem que eu detesto essas pessoas. Eu não detesto só a doutrina, eu detesto o doutrinador. Deus não odeia só o pecado, ele odeia o pecador. Deus não odeia só o joio, ele odeia quem prega o joio. E é claro que para isso vocês têm que entender bem o que é odiar da parte de Deus. Porque ele ama, mas chega uma parte que ele passa a odiar. Isso que tem que ser entendido por vocês. Deus não é aquele só que ama, Deus é o Deus que odeia também. Só que antes de odiar, ele dá testemunhos, ele levanta profetas, ele avisa, ele fala, ele espera o tempo que é de testemunho para o céu e para a terra. E depois, quando as pessoas não se convertem das suas obras más, ele passa a odiar. Então Deus odeia pessoas assim. Ele não apenas ama. O seu amor é manifesto do céu para com todos, mas depois ele passa a odiar. Ele é eterno, ele é atemporal, mas o Deus eterno e atemporal se coloca no tempo e se torna sofredor junto com os homens, mesmo sendo Deus. Ele se tornou sofredor com os homens antes de se fazer carne. Quando se fez carne, sofreu os nossos sofrimentos e sofreu muito além do que nós sofremos. E depois que ressuscitou e está à destra do Pai, ele ainda sofre. Ele se ira, ele se alegra, ele participa dos sofrimentos dos homens, mesmo sendo Deus. Isso que é maravilhoso. Então Deus ama, Deus odeia. Só que tudo na justiça dele, na balança justa. Então, falaram que eu disse isso quando eu não disse. E eles sabem que eu não disse. Mas falaram isso para jogar um falso testemunho em cima de mim. E na live eu vou recorrer a isso. Se eles falarem não, não era você. Não falei. Então a gente vai lá na live, no tempo, e eu vou mostrar isso para vocês. Porque isso é hipocrisia. Agora, eu defender Alex e Thiago Tis, jamais. Heresia tem que ser combatida. E se essas pessoas estão se tornando hipócritas, tem que ser falado, sim. Se eu me tornar um hipócrita, que falem. Se eu me tornar um herege, que provem pela palavra. Não é? Você já viu alguém me acusar de hipocrisia? De ser falso? Vocês não veem isso. Vocês veem pessoas falando que eu tenho a palavra máxima, que eu sou o dono da verdade. Essas coisas que quando não sobra mais argumento, a pessoa diz. Aí que dizem que eu falo palavra pesada, que eu sou muito pesado, não tenho amor. Falam isso também, né? Não vou dizer que eu sou manso com as palavras. Mas dizer que eu não tenho amor só porque eu discordo e refuto, isso é engano. Então disseram isso de mim. Isso é muito feio. Isso entristece a gente. Eu em nenhum momento disse que eles estavam pregando o calvinismo, raiz de João Calvino, e que eles estavam falando que Deus decretou quem é salvo e quem não é antes da fundação do mundo. Mas eles jogaram isso na live para ficar mais aceitável para as pessoas. Agora eu vou explicar para vocês a situação, que vocês vão entender perfeitamente. É algo que eu não quero fazer na live nem deixar a aparência disso. Essas coisas eu faço no meu canal, porque o canal é meu, as ideias são minhas. Eu estou tentando testemunhar um histórico, e se for falso testemunho ou engano, eu sei que tem o tribunal de Cristo, para eu ser repreendido lá, né? Cada um vai receber o bom ou o mal que fez pelo seu corpo no tribunal de Cristo. Paulo fala sobre o tribunal de Cristo 2 vezes em suas cartas, Coríntios e Romanos. Então, vocês viram que de repente eu postei um vídeo do Igor no meu canal. Por quê? Deixa eu explicar para vocês, porque eu não expliquei. Eu vi o Igor batendo no calvinismo vez após vez, e isso me alegrou. Porque eu falei, poxa, a pessoa não está se acovardando, está batendo no calvinismo, está se levantando, mais um. E eu vi o Igor também refutando lá, Alex, Thiago Tis. Aí eu falei, poxa, eles mudaram, eles estão diferentes. Quer saber? Fazem 2 anos, eu vou esquecer o que eles fizeram, o que eles falaram de mim, e vou falar com eles porque eu tenho certeza que eles vão aceitar. E fui falar com o Igor, de boa, fui bem recebido. Falei, Igor, esses recortes são importantes. Eu quero fazer, esses vídeos são importantes.
Quero fazer uns recortes, pode pôr no meu canal? Pode, Luiz. Tá lá, usa lá o vídeo que você quiser. E eu deixei os meus vídeos de lado para recortar o deles. O dele, né? E depois eu disse que ia fazer uns recortes do vídeo do Pedro e postei. E os irmãos ficaram alegres. E eu fiquei muito alegre também. Sabe? Você sente a alegria. Porque falar que eu não amo essas pessoas, isso é mentira. E se eu me entristeço, é porque quando eu vejo alguém que eu amo distorcer a palavra de Deus e negar, irmãos, isso é muito triste. Só quem tem zelo pela palavra e tem uma certa dor de parto entende essa tristeza. Mas hoje eu estou mais experiente. Hoje eu não fico abatido como era antes, sabe? E não fico tão angustiado e tão... como é que diz? Como é que eu posso dizer? Tão ansioso, querendo refutar na hora. Eu ainda tenho desequilíbrios. Eu sei que tem pontos que eu preciso ser tratado. Todo mundo tem. Mas eu estou mais experiente. Tanto na palavra como no jeito de agir. Entendeu? Então eu fiz a separação entre o calvinismo de João Calvino e entre o calvinismo que eles estão pregando. E o pastor deles, o Damásio, é calvinista. Só que ele é um calvinista atualizado. E eles negam isso. Só que eles foram lá na live de 3h30 e mostraram que é verdade o que eu estou falando. Só que nessa live a bagunça foi tão grande que um estava refutando o outro dentro da live e eles não perceberam. Desde que um concordasse com o outro em certas partes, não importa se depois de 10 minutos eles se refutassem. E só pegando os pontos e mostrando para vocês verem que eles não apenas estavam se refutando, mas eles estavam refutando os próprios apóstolos. Por exemplo, foi falado na live, com todas as palavras, 2 ou 3 vezes, que nós somos eleitos não porque Deus viu alguma coisa, se é bom ou se é mal, obras, não. Olha a eleição, a predestinação que eles estão pregando. Não é a de João Calvino e não é a que Paulo pregou. É a que o pastor Damásio deles inventaram lá na igreja deles. E lá na igreja deles que foi manchado a pureza das 2 casas, das 7 festas e a visão do reino milenar, com o templo de Ezequiel, com sacrifícios que eles pregavam antes e não tinha contaminação. Foi contaminado lá. E a conta fecha, irmãos, porque antes deles se tornarem pastores, eles não pregavam essa predestinação maluca. Agora eles pregam. E eles estão pregando como lei. Eles não estão querendo saber se é assim ou se não é, se concordam ou não. É lei, bater o martelo. E isso não pode acontecer, não poderia, não deveria acontecer com quem conheceu essas coisas. Mas é o seguinte, vê se a conta não fecha, vê se o que eu estou falando é mentira. Nem o pastor Damásio e nem o pastor Márcio pregam sobre 2 casas, 7 festas, templos de Ezequiel, sacrifício no milênio. Em nenhum dos vídeos, em nenhum das coisas que eles fazem, que eles chamam de... eu esqueci o nome dos eventos. Os pastores não falam isso. Por quê? Alguém pode dizer que eles não têm condições. Tem. São pastores que ungiram pastores. Eles podem não ter o mesmo nível de entendimento que o Pedro e o Igor. Então eles podem não falar no mesmo nível, mas eles deveriam falar. Porque a beleza de entender a unificação das 2 casas e ainda da 3ª casa arde no coração e não tem como você se conter. Você quer falar. E as 7 festas? Aquela linha do tempo perfeita. É muito bonito para não falar. E os pastores deles não falam. Os pastores deles fizeram vista grossa, olha a conta fechando. Fizeram vista grossa, receberam eles, usaram a visibilidade deles, mas tudo tem um preço. Agora é a vez deles. Eu aceito que você está falando sobre o templo de Ezequiel, sobre o sacrifício no milênio. Eu não vou falar, mas eu aceito. Tudo bem, mas agora vocês têm que aceitar a predestinação que eu já prego há 10, 15 anos. Qual que é? É a que o Igor ele diz que sempre falou, mas nos vídeos dele você não encontra. Ele guardou isso dentro dele. E ele misturou isso com coisa santa. Quando não se pode fazer. Não existe a predestinação que eles estão pregando. E eu tentei falar isso com eles no telefone. De todos os modos. Eles fugiram igual um homem foge de um leão. Não, Luiz, deixa que nós vamos aí tomar aquele cafezinho, vamos olhar olho no olho, vai ser aquele ambiente que você sabe, as coisas vão se encaixar, você vai ver. Eu falei, peraí, não, eu quero saber.
Eu estou conversando com vocês, a gente fala isso de uma maneira muito fácil, muito, sabe? Em 2 minutos a gente fala muita coisa, em 10 minutos então flui tudo. Eu quero saber isso que eu estou perguntando. Não, deixa para lá, você vai entender depois. Isso não é importante. Não é importante? Uma live de 3h30 não é importante? E vou falar para vocês, tem pessoas me procurando com a mente toda confusa. 3h30, 5 pessoas falando e muita gente ficou confusa. Não era para as pessoas ficarem confusas. E ainda que eles tentem falar, eles ficaram confusas porque as pessoas não entendem, nem todo mundo entende. Mas só que nessa eles estão colocando eu também. Você não está entendendo o que a gente está falando. Irmãos, eu tirei isso à força do Igor. Com força mesmo. Se fosse nos tempos passados, eu tinha vazado os áudios do Igor para vocês verem a arrogância do homem. E usando os textos, cala a boca para você. Tipo, você não pode questionar a Deus, não depende de quem quer e de quem corre. Isso é predestinação de Deus. Eu falei, isso e não é calvinismo que você está pregando? Não, porque eu prego que salvação se perde. Eu sei disso. Eles estão pregando que salvação se perde. Só que dentro dessa modalidade, a única coisa que eles tiraram do calvinismo é isso. E também a visão do reino milenar. Mas ainda tem calvinismo nisso. Irmãos, pegaram o João Calvino, deram um banho, tiraram aquela nhaca dele, jogaram um shampoo na cabeça, cheiroso. Depois do banho, cortaram a barba, sabe? Alinharam, sabe? Tirou aquele barbão, deixou ele com aparência de gente. Jogaram perfume chamado 4 dimensões do reino e a predestinação do Damásio. Perfumou o homem e falou para Calvino, salvação se perde. Salvação se perde. Falou para Calvino, milênio é literal. Milênio é literal. Colocou as vestes em João Calvino e falou, olha que vestes bonitas. Essa é a veste das 7 festas. Olha que calção bonito. São as 2 casas unidas. Tudo bem. Mas ainda ficou a predestinação. De alguma maneira ele tinha que pregar isso. Ficou na mente dele. É como um ex-adventista que toma um choque de realidade e aí ele sai todo elétrico do adventismo. Ele não quer mais ficar lá dentro. Só que ele está em coma, ele está em choque ainda. Tudo que ele vai falar, ele nega, mas prega ainda o adventismo. Ele saiu da igreja adventista, mas o adventismo ainda está nele. E demora tempo. Um ex-calvinista também, acontece isso. E como os pastores não param de pregar, aí a pessoa fica confusa. Ou seja, é um calvinismo atualizado. E está sendo falado para você como coisa justa. Só que quando você pega os momentos que eles estão se contrariando e refutando os próprios apóstolos e joga à tona, não deixa o texto no ar, aí você entende que é calvinismo moderno. Todas as doutrinas estão sendo atualizadas. Não pensa que é só o calvinismo. O pré-tribulacionismo está sendo atualizado de uma maneira que você tem que ser mais profundo na palavra. Ainda dá para desfazer, sim, dá para jogar por terra, dá para mostrar o engano, mas agora é um pré-tribulacionismo mais moderno. Ou seja, Paulo não pregava... Eu vou misturar um pouquinho o assunto só para vocês entenderem o que Satanás está fazendo. Eles vão dizer, os pré-tribulacionistas, Paulo não pregava um arrebatamento na sua própria época. Isso daí é engano. Nunca que Paulo ia fazer isso. Paulo ia ser um doido, ou seja, próprio pré-tribulacionista batendo em pré-tribulacionista para justificar o pré-tribulacionismo. Olha só isso. Aí então eles dizem, Paulo prega um arrebatamento pré-tribulacional no nosso tempo, conforme as épocas, Luiz, conforme os milênios. O arrebatamento ainda é antes da grande tribulação, mas tem um tempo determinado. Ou seja, aqueles argumentos que você usava para expor eles ao ridículo já perdem a força. Foi atualizado ou não foi? Assim com o calvinismo. Por isso que o Igor, ele vinha batendo no calvinismo forte. Até eu fui enganado. Sabe por que ele estava batendo no calvinismo de João Calvino? Porque ele queria apresentar o calvinismo do Damásio. Por isso. Olha como a conta fecha. Eu não estou inventando. Olha para o Pedro e o Igor antes de serem pastores e como eles pregavam a visão do reino milenar. Olha para hoje. Eles estão dizendo, prepara os ouvidos agora, porque talvez vocês não tenham entendido e depois assista aquela live de 3h30 que é um show de heresia. E por isso que eu chamei eles para a live. Agora vai ter pessoas para fazer pergunta para eles.
Vai ter uma pessoa que fala, peraí, você usou esse texto, me explica esse texto. Porque eu vou fazer as respostas deles entrarem em confusão. Claro que eu vou fazer isso, a público, a não ser que eles não queiram, né? Porque a palavra diz, se o teu irmão estiver errado, vai e admoesta eles. Eu fui e falei. Você acha que eles querem aprender? Não, eles se tornaram pastores. Ninguém toca ali. Contaminaram a palavra e tá tudo certo. Sem contar as outras heresias que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E é coisa que eu tenho que falar aqui e não posso falar na hora da live. Na hora da live é texto e texto. Explicação profética. Não importa quem ungiu, quem foi ungido, que prega. Isso vai aparecer na live, mas através de textos. Eles não vão ficar julgados no ar. Eles estão dizendo que você, eu, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. E olha, quero ver eles falarem que eu não entendi. Eu já tinha entendido isso faz tempo, mas agora eles abriram para todos. Você, eu, eles fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo por graça. Não é na base da presciência. Pedro, não o Pedro do canal ID, apóstolo Pedro. Infelizmente você errou, Pedro, porque você inicia sua carta falando para todos, aqueles que Paulo ensinou, eleitos na base da presciência. Isso é irrefutável, mas os calvinistas refutam isso. Eles ficam filosofando. Eles te levam, eles te chamam para uma dança, para uma valsa e vão te conduzindo para lá e para cá. Aí eles falam, não, isso não é assim conforme você está lendo, porque senão Deus ia ficar só prevendo e perde a soberania dele. É uma linguagem de figura, que blá, 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 blá. E quando você for ver, você já está aceitando o calvinismo. E passou por cima do que Pedro disse. Eleitos na base da presciência simplesmente é isso. Deus prevê o que você está fazendo antecipadamente antes de você nascer e na base disso você é eleito. Mas eles estão falando que você foi eleito pela graça. Agora, para você confirmar essa eleição, aqui eles querem se desvincular com o calvinismo. Mas olha a maluquice. Você foi eleito pela graça, não por obras, não porque era bom, porque era mal. Usaram até Jacó e Esaú e fizeram a mesma lambança que o Augusto Nicodemos faz. Igualzinho, nos mesmos passos. E negaram isso. Ainda tiveram a cara de pau de falar, aonde eu prego o calvinismo? Só porque eles falam que salvação se perde? Então eu fui eleito pela graça, não tem nada a ver com o que Deus viu antes da fundação do mundo, mas para eu confirmar a minha eleição, eu preciso de quê? De obras. E tem momentos que eles falam, não, salvação e eleição são coisas distintas. Você foi eleito pela graça, isso não depende de você, ninguém sabe explicar isso. É aquele argumento do Augusto Nicodemos, isso é coisa de Deus. Mas para você confirmar a sua salvação, aí é por obras. Aí, querendo dizer, se você não confirmar, você perde. Só que o mesmo Pedro, que disse que nós somos eleitos na base da presciência, diz que nós temos que confirmar a nossa eleição. E como é que se confirma? Por obras. Então, como que é? Eu sou eleito por Deus antes da fundação do mundo, não por obras, independente da lei ou qualquer coisa, nem as da fé, nada, zero. Mas para eu confirmar isso, eu preciso de obras. E aí? Qual é o propósito e o fundamento disso? Sabe por que existe esse argumento? É só para que nesse momento eles se desvinculem do calvinismo, porque eles dizem, se você não perder se você não confirmar a sua eleição, você perde a salvação. Ou seja, estou livre de João Calvino. Você está livre da raiz do calvinismo. Você não está livre do calvinismo. Ainda tem calvinismo nisso. E aí eles vão misturar as coisas. Entre os chamados, não existe esse negócio de eleição é uma coisa, salvação é outra. Você é salvo porque vai reinar com Cristo. E ainda na cabeça deles, todas as nações que estarão no deserto, elas foram predestinadas antes da fundação do mundo para ser nações. Ou seja, ninguém foi chamado ali. Isso eu vou deixar para falar na live. Se eles não quiserem fazer, eu venho aqui e mostro. O tamanho da heresia que tem nisso. E quem foi chamado para ser sacerdócio restante, sacerdotes restantes, rebaixados, foi chamado não porque perderam o direito de se tornar rei sacerdote, nada. É porque Deus apenas antes da fundação do mundo predestinou eles para serem rebaixados. E eles vão falar, é justo. Sabe por quê? Porque não depende de quem corre e nem de quem quer, mas de Deus que chama. Isso foi o Igor que falou. Ou seja, ele pegou a frase do apóstolo Paulo, igual os calvinistas pegam,
Mas no contexto do apóstolo Paulo, Paulo está falando de endurecimento de coração e de pessoas que endureceram o coração e perdem a salvação. E na mente de Paulo, o que ele está na mente é o evento que aconteceu lá com Moisés, o povo e Deus, onde Deus queria destruir o povo, e Deus intercedeu pelo povo, e Moisés intercedeu pelo povo, e Moisés falou, Senhor, se não for salvar esse povo, risca o meu nome também. É bonito o que Moisés fez, e Deus aceitou. Deus falou ainda para Moisés, foi um alerta, falou, Moisés, eu vou te ouvir porque você alcançou graça aos meus olhos. Mas saiba disso, terei misericórdia de quem eu quiser e endurecerei quem eu quiser. Ou seja, quem Deus quer endurecer, ele endurece. Quem Deus quer ter misericórdia, ele tem. Só que no decorrer da palavra, Deus mostra de quem ele quer ter misericórdia. De quem ele quer ter misericórdia. Nos próprios mandamentos de Deus, ele fala para você que você vai ter, a pessoa vai alcançar misericórdia se você guardar os mandamentos dele. E Jesus vem e diz, sede misericordiosos que alcançareis misericórdia. Ou seja, a palavra já está mostrando de quem Deus quer ter misericórdia. Quando Deus retirou a misericórdia da casa de Israel e disse, vocês não são mais meu povo, pode ver. Deus alertou a casa de Israel, mandou profetas, sinalizou, foi compassivo, deu tempo para eles, mas eles não quiseram. Então Deus, sim, retira a sua misericórdia deles. Ou seja, há um contexto para tudo isso. E o Igor vai, cata esse texto, que são usados pelos calvinistas de maneira assim, doida, recortada, e joga na live para dizer, Deus chama quem ele quer para ser sacerdote, graças a Deus me chamou, ele me amou, eu não sei porque eu sou tão magnífico assim, mas os judeus não, Deus não chama aqueles judeus restantes, eles não foram chamados para serem sacerdotes. E ainda disseram que Jesus não vai tacar na cara deles nada, ou seja, eles pegaram os textos de Ezequiel 43 e distorceram, só que tem Ezequiel 36 e 39 também, e na cara dura eles distorceram, misturaram as coisas, contrariaram o Pedro, porque Pedro fala que a eleição é na base da presciência, pegaram as palavras de Paulo, tiraram do contexto e no final dizem, não estamos pregando o calvinismo. E tem mais, eles estão fechando a porta da graça no início da semana. Quando eu digo eles, é porque eles estão fazendo, não foi Deus. Por causa de uma leitura engessada, horrorosa do Apocalipse 7, que eu vou mostrar para vocês ou na live ou nos meus vídeos, isso não vai escapar, a coisa horrorosa que eles criaram, só para sustentar a predestinação que se originou no século XX, no século XXI, dentro da igreja do Damásio. Não é a predestinação de João Calvino e não é a predestinação que o apóstolo Paulo prega. Porque o apóstolo Paulo prega uma predestinação a qual ela é magnífica, ela é cheia de justiça. E nessa predestinação que Paulo prega, ele já dá sinais para a gente mostrando a origem, mostrando de onde ele tirou isso. Paulo não pensou na predestinação no Novo Testamento. Paulo mostrou que ele viu a predestinação de Deus lá no terceiro céu, antes da fundação do mundo, por causa de eventos que aconteceram lá, e Paulo deixou sinais para a gente em Efésios. Todos os que vão estar, depois da volta de Cristo, quem for nação restante, vai ser nação restante por causa de obras. Quem for sacerdócio rebaixado, vai ser por causa das obras que fizeram. E o próprio Deus está falando isso. Vocês estão ali porque vocês fizeram isso. Vocês estão assim por causa disso. E os glorificados são glorificados por causa das obras. Aí você pergunta, onde que está a predestinação? A predestinação está em Deus de antemão antever as obras de cada um e já ter criado as resoluções. Existe um céu para quem pertence ao céu. Existe as nações restantes para quem pertence a elas. Existe um sacerdócio rebaixado para quem pertence a eles. Eles estão dizendo que não tem como um migrar para o outro porque não existe isso. Ou seja, ou eu sou um eleito que confirma a eleição, ou eu não confirmo e vou para o inferno. Não tem como eu me tornar nação restante. E o judeu a mesma coisa. É claro que eu não posso dizer que eu vou me tornar um sacerdócio rebaixado. Eu não sou de Judá, eu não sou de Levi, então não tem como eu me tornar um sacerdócio rebaixado por isso é muito claro. Mas dizer que nações que estarão no deserto não podem se tornar reis e sacerdotes, ou reis e sacerdotes não podem
acabar ficando como nações restantes é heresia. Por quê? Porque eles estão falando da predestinação, que é algo que não pode mudar. Isso foge da realidade. E eu não vou explicar aqui, porque isso tem que ser mostrado em cima dos textos. Eles usam Mateus 25, e eu não nego Mateus 25. Eu não nego que Jesus não chamou a todos para serem reis e sacerdotes. Nunca neguei isso. Vocês não vão ver mudanças na minha palavra. O que eu digo é que um rei e sacerdote, ele pode acabar ficando para a nação restante. Não só perder a salvação. Por quê? Ou eu perco a salvação ou eu me confirmo a eleição. Não tem como eu de repente, ficar como nação restante? Não tem porquê. Tem que ter uma justificativa por detrás disso. E eu não digo que Deus chamou a todos para serem reis e sacerdotes. Nunca disse isso. Mas dentre os que Deus chamou, existe algo que não é o que eles estão dizendo. Eles estão inventando isso. Então, você, eu, como testemunhas de Cristo, nós jamais vamos lá em Jerusalém para pregar para eles que eles, desde a fundação do mundo, foram destinados para serem rebaixados. Olha que... Isso é azeite de ouro? Irmãos, isso não é nem azeite natural. Isso é gordura de Satanás. Chegar lá na Jerusalém, com o poder de Moisés, de Elias, fazer sinais, aí o judeu fica maravilhado, ele fala, águas estão se convertendo em sangue, isso é Elias. Os céus se fecharam, isso é Moisés. Os céus se fecharam, isso é Elias. Eu aceito essa palavra. Eu posso fazer parte desse ministério? Não. Por quê? Porque eu fui amado e predestinado antes da fundação do mundo. E aí eu não sei explicar o porquê disso, eu só sei que eu sou lá do alto. Mas você tem duas opções para você. Ou você se torna escravo da besta, recebe a marca e a gente te condena no grande trono branco, ou você se torna nossos escravos. Se tornar nossos escravos, vai ter bênção para vocês. Vocês vão cuidar lá do templo de Ezequiel, vai ter bênção, mas debaixo da gente. Mas se não, se tornar escravo da besta, a gente condena vocês do grande trono branco. E isso foi predestinado antes da fundação do mundo. É isso que eles estão falando. A igreja vai lá, em Jerusalém, para se gloriar. Bonito, né? Claro que é bonito. Quando eu faço você achar que faz parte desse plano. Mas e se você fosse o judeu que abriu os olhos? Não pode ser sacerdote eterno porque o selamento fechou no início da semana. Não existe um texto na Bíblia que fala isso. Eles estão fazendo uma leitura horrorosa do Apocalipse 7, uma soma mal feita do Apocalipse 8, e eles nem param para ler Ezequiel 7 e 9, que é o complemento do selamento. Até a própria leitura do capítulo 7 está engessada, errada. Eu não vou falar aqui agora. Eu vou mostrar no vídeo para vocês. Não precisa de mapa mental, não precisa de florear, nada disso. Lê o texto e você vai ver ali a justiça de Deus. Deus encerra o chamamento, aquelas pessoas que podem fazer parte do sacerdócio eterno, na metade da semana. Justamente porque ali tem um decreto da marca da besta. O evangelho é proibido no mundo inteiro. E ali sim, você vai ver que existe um encerramento. Não no início da semana. Porque eles estão lendo Apocalipse 7 errado. Em nenhum momento em Apocalipse 7 foi dito para os 4 anjos, né, que tem ali o poder de selar, eles nem falam quem são os 4 anjos. Eles têm uma origem, isso está em Ezequiel 7 e 9. E ainda que eu não lesse esses capítulos importantíssimos, eu ainda conseguiria provar só pelo livro do Apocalipse. Mas lendo Ezequiel 9, acabou. A heresia deles vão ficar expostas. Vai ficar exposta. Então, Deus não disse, olha, sela os meus servos na testa antes que toque a última trombeta. O Apocalipse não diz isso. Eles que estão dizendo isso. O Apocalipse está falando para não ferir a terra e o mar antes de assinalar os servos. E a terra e o mar, eles são feridos por 4 trombetas. A quarta fere a terra e o mar. A quarta é justamente a metade da semana. Ou seja, vai ter selamento e o livro de Ezequiel está mostrando pessoas sendo seladas dentro da grande tribulação.
Não é esse papinho que eles estão falando, de que as pessoas já foram seladas antes, mas vão acordar dentro da grande tribulação. Irmãos, isso é ridículo. Quando você coloca a pessoa na parede, a pessoa inventa um argumento e foge, falando, não, todo mundo foi selado antes. Aqueles que foram selados antes vão despertar dentro da grande tribulação. Só para não falar que tem selamento dentro da grande tribulação, só para não ter que voltar atrás no que falou. Sabe o que é isso? Endurecimento de coração. Dureza. E sabe por que eu sei disso e eles sabem disso? Porque tinha um irmão que estava aqui no meu WhatsApp com toda aquela humildade, sabe? Quando é um irmão muito humilde, irmãos, muito carinhoso, toma cuidado. Pode ser uma serpente ali, ó, pegando informação sua e levando lá para eles. Que foi o que ele fez. Atitude de serpente. Eu não bloqueei a pessoa, ela falou, Luiz, eu quero saber, realmente eu estou em dúvida. Eu quero saber a verdade nisso. A conta para mim ainda não fechou. Aí eu expliquei para ele. Pegou todas as explicações, levou lá para os caras e ainda foi fazer live junto com eles. Isso é atitude de serpente, irmãos. Ele pode dizer que eu estava em dúvida, mas depois eu não fiquei mais. Mas mesmo assim fez o que fez. Isso é feio demais. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui é direito meu expor aqui. O rio da água da vida está diante da gente. Se você está vendo um rio cristalino, você não vai gostar que alguém jogue lixo ali. Mesmo que for uma garrafinha de plástico. Você vai falar, por que você está contaminando o rio? Mas é só uma garrafinha. Não vai sujar o rio. Estou jogando comida para peixe. Não é para jogar comida para peixe. Não, a comida é boa. O rio vai ficar melhor. Não vai ficar melhor. Estão contrariando os próprios apóstolos. Ou seja, estão manchando o rio da água da vida por causa de um lixo originado com Damásio. Calvinista sim, não é o raiz, porque precisa de um disfarce. O que adianta eu bater no calvinismo de João Calvino e apresentar o meu calvinismo? Irmãos, a gente pode falar de predestinação abertamente. Presta atenção nisso que eu vou falar. Eu e você também. Nós não precisamos ser trinitarianos para a gente acreditar no Espírito de Deus, não como terceira pessoa da Trindade, mas como o Espírito do Pai e do Filho, e nem na divindade do Filho. Isso é o que a Trindade quer impor sobre você. Eu não preciso ser trinitariano para isso. Eu não preciso ser calvinista para acreditar na predestinação. Não preciso ser testemunha de Jeová, por exemplo, para acreditar que o Pai é maior que o Filho, porque eu acredito nisso. Ou seja, a predestinação que Paulo pregou está na Bíblia. Existe sim pessoas que não foram chamadas para fazerem parte do sacerdócio, mas existem muitas pessoas que foram chamadas, não vão atender o chamado, mas não é só por isso que elas vão para o lago de fogo. Não atenderam o chamado, mas tem que ver o que nível elas não atenderam o chamado. Ou você atende o chamado aqui completo, ou se não vai para o lago de fogo. Não existe isso. Não atendeu o chamado? Tem pessoas que vão ser reprovadas, mas não vão ser condenadas no grande trono branco. E tem pessoas que vão migrar dessa terra para outra. Por isso que Jesus fala, 2 estarão no campo, um será tomado, o outro não. 2 estarão lá fazendo as coisas, uma será levada, a outra não. Por que Jesus dá esses exemplos? Quem é que vai estar num campo? Quem é que 2 vão estar na mesma cama? Quando que vai acontecer isso? Isso é a respeito da vinda do Senhor. Eu sei que há uma divergência ali entre os evangelhos, é uma dúvida de quem é tomado, quem é levado, se é levado para o alto, se é levado pelo dilúvio, seja como for, Jesus está falando ali. Agora, misturaram tudo, usaram Jacó e Esaú na live para dizer que Deus odiou pessoas antes da fundação do mundo. O Pedro falou isso, Jacó e Esaú está ali, não foi por obras, foi antes deles nascerem, antes da fundação do mundo. É a mesma coisa que os calvinistas fazem. Então, eu preciso pegar esses momentos para mostrar que na hora do desespero foi soltado o texto assim à toa, e como os calvinistas fazem. Contrariando a Bíblia, para pregar a predestinação deles. Tá tudo muito bonito, né? Aspas. Porque agora tem casa de Israel, tem 7 festas, tem a visão do reino milenar com o templo de Ezequiel. Tudo que eles aprenderam com Damásio. E eu aprendi com eles lá no canal deles. Eu estou aqui só por ira, por inveja, né? Só faltam falar isso. Irmãos, a única coisa
que eles falam que vem lá do Damásio é aquela visão das 4 dimensões do reino, que não tem nada demais nisso. Você aprende isso, se for bom e se for esperto, em um dia. Eu te dou uma aula e depois eu te faço as perguntas, você é capaz de me falar isso em um dia. Uma pessoa atrasada, em uma semana. Tem pessoas que demoram um mês, não importa. Em um mês a pessoa já sabe tudo que é 4 dimensões de reino. Eu estou falando das mais atrasadas. Mas conhecer 7 festas, 2 casas de Israel, isso já demora meses. Para conhecer a visão do templo de Ezequiel, a 3ª casa de Israel, e provar pela Bíblia que isso não contraria o sacrifício de Cristo, que não é a lei de Moisés. Irmãos, isso dá trabalho. Só para você ensinar isso para um irmão, dá muito trabalho, irmãos. Você tem que mostrar que há concordância com a carta de Hebreus. Já é difícil. Aí eles pegam o que já é difícil e misturam uma predestinação de Damásio. Como não ficar triste com isso? E ainda tem um monte de gente falando, olha que bonito, é verdade. Estão falando injustiça quando chamaram vocês de calvinistas. E ainda bota mentira, como se eu estivesse falando que eles pregam a perda de salvação, quem é salvo e quem não é, que foi decretado por Deus antes da fundação do mundo, quando eu não fiz isso. Então eles colocaram palavras na boca do Alex também. E eu estou falando isso não foi depois do evento. Quando eu olhei para o Igor e vi aquilo ali, eu estava editando o vídeo, irmãos, eu não sabia de nada disso. Graças a Deus, em 2 dias, Deus me mostrou isso com muita aflição, mas Deus me mostrou. E no 3º dia eu já estava livre. Aí eu olhei e falei, peraí, eu estava editando, eu falei, não está certo, o Alex, por mais que ele está ali, igual um cabalista, contrariando tudo, ele não se importa mais com a verdade. O Alex não está falando isso, nem o Thiago Tis. Isso o quê? Isso que o Igor está dizendo na live. Eu queria recortar aquilo que o Igor estava falando. O Igor estava falando que eles estavam dizendo que não existe nações restantes. E eu não vi o Alex falando isso em momento nenhum. Ou seja, eu não preciso botar palavras erradas na tua boca para te refutar. Eu refuto o que eu acho heresia. Errado, sei lá. E o Igor estava fazendo isso no vídeo dele. E eu falei, será que eu recorto essa parte? Não tá legal. E deixei. Aí postei o vídeo no canal. Mas depois eu fui falar. Eu falei, olha, o Alex e o pessoal lá, eu não vou defender heréticos, pessoas que estão se desviando da verdade. Mas eles não estão falando isso. Eles não concordam com os sacrifícios dentro do milênio, lá no tempo de Ezequiel, e quer a todo custo pôr a Nova Jerusalém na terra. Tudo bem, mas eles não estão falando isso. Fizeram o mesmo comigo, botaram palavra na minha boca. E eles nem sequer pedem desculpa. Como é difícil para esse povo se arrepender. Eles falam que eu não tenho amor, mas sempre quem vai buscar reconciliação é quem? Sou eu. Ah, mas foi você que bloqueou, foi você que não quis saber. Lógico, se não está andando na verdade e não quer ouvir a palavra de Deus, eu vou andar junto? Para me misturar com tudo aquilo? Eu não vou dividir a verdade. Não vou. Tá claro que os pastores deles não tem nada a ver com 2 casas de Israel, com 7 festas, com a visão do templo Ezequiel no reino milenar. Eles não querem nem saber disso. Senão teriam falado pelo menos uma vez. Eles fizeram a vista grossa deles, mas agora tem a nossa parte. A predestinação vocês vão ter que pregar aí. E pregaram. E ainda estão querendo bater o martelo e pregando como lei. Isso é heresia. Vai ser refutado por mim, por outros, por muitos. E eu quero fazer ao vivo. Porque ao vivo, eles não vão poder falar. Se usou recorte do meu vídeo, aí é fácil. O vídeo tem 3 horas e meia. Usou um pedacinho só, descontextualizou a minha frase, a minha fala. Igual os calvinistas falam. Se você não usa o vídeo dos caras, aí vem aquele bando de gente falar mentiroso. Eu acompanho eles há anos. Nunca fizeram isso, nunca falaram isso. Tá bom. Se você bota o vídeo dos caras, não dá pra botar o vídeo inteiro. Bota um recorte, descontextualizaram a fala dele. Isso é coisa de desonesto. Eu catei os recortes nos shorts. Os recortes que os próprios canais calvinistas fazem. E botei no vídeo. Ah, isso é infiel. Vai lá então bater nos canais calvinistas, porque o recorte são eles que fizeram. E se botar o contexto ali, fica pior ainda. E, irmãos, precisa de contexto?
para quando você vê uma pessoa falando com toda a letra que salvação não se perde, ou que Jesus não derramou uma gota do sangue em vão, então um eleito não pode perder a salvação, ou precisa de contexto para alguma afirmação clara? Não precisa. A não ser que eu, no meu vídeo, estiver ironizando, falando uma brincadeira de uma outra pessoa, e aí a pessoa recortar essa minha frase e colocar como se eu estivesse afirmando aquilo, quando na verdade eu estava ironizando, tirando assim um sarro de uma outra pessoa que falou isso. Existe isso. Aí sim é recorte, é maldoso, já fizeram isso comigo e isso é horrível quando tiram a sua fala do contexto. Então, sabe, as pessoas não estão satisfeitas com nada. Eu ia usar os vídeos. Hoje, quando eu estava pronto para gravar, tá tudo anotado aqui, ó. Tá ali no caderno. E eu vou recorrer a isso na live, caso eles negarem. Tá tudo anotado ali, eu ia usar os vídeos. Mas aí eu pensei e falei, peraí, eles falam que tem que agir como homem, que tem que chamar pro ao vivo, porque aí tá uma conversa, né? Aí não tem como eu recortar a frase e nem eu entender errado. Então, vou chamar pro ao vivo. Eu chamei o Grayson, mandei o áudio pro Grayson e falei, Pedro e Igor, pode vir os dois, porque um só não vai dar conta. Podem encarar isso com mania de grandeza, mas não é. Um só vai apanhar. Os dois juntos vão apanhar, porque eu não vou deixar ele citar um texto e correr para outro, citar no ar assim, igual eles fizeram. Citou? Peraí, vamos ler. Então explica. Se eleitos na base da presciência não é no que Deus antevê, então é o quê? Vamos ver o texto. Eu explicou, tá? Então essa explicação tá tudo errado, pelo menos as pessoas estão vendo. Aí eu vou ter outro texto para mostrar que tá esse outro texto está refutando a resposta que eles deram para aquele texto. Para isso que eu memorizei a palavra, quase num todo. Para isso que eu tenho um monte de texto memorizado. Para isso que eu tenho profetas na mente. Não é para eu ficar preso numa igreja em 4 paredes. Embora quem quer fazer isso, faça, né? Desde que saiba o que está fazendo. Eu não fui separado para ser pastor, para batizar. Eu fui separado para esses momentos. Então vamos para o ao vivo. Então esse é o chamado. Tudo que eu falei aqui, eu não vou poder falar com essas mesmas palavras na live, porque seria desrespeitoso, né? E eles vão se aproveitar disso e iria jogar contra mim. Na live eu quero saber de texto. Eu quero saber do porquê que estão falando isso baseado no texto. Jesus não vai tacar nada na cara de ninguém. Isso daqui está falando lá para o povo do passado. Vamos ver então. Vocês vão ler, 5 minutos, explica e depois eu vou explicar. O povo vai ouvir. A verdade vai aparecer em quem está usando a palavra com justiça. E não em quem diz que está usando a palavra com justiça, mas está batendo num calvinismo para trazer um outro atualizado. Porque isso é a atualização calvinista, sim. Tá muito mais bonito, tá cheiroso, tomou banho, fez a barba, trocou as vestes. Mas o fedor do calvinismo tá lá. É um calvinismo pregado para eleitos, entendeu? Eu queria ver se eles fossem os judeus restantes e eu fosse lá falar para eles, vocês não podem ser como eu. Vocês foram predestinados antes da fundação do mundo para serem restantes. Aí eles vão ler a palavra, eles vão falar, peraí, mas não é por obras? Mas para vocês é por obras. Mas aí Jesus está falando aqui que a gente vai carregar a nossa vergonha porque nós fizemos isso. Então nós somos predestinados para fazer o mal? Não, o que é isso? Está falando mal de Deus? Claro que não. Mas aceita. Vocês estão abaixo da gente. Quero ver se eu fosse lá pregar para eles, se eles iriam aceitar uma nhaca calvinista dessa. Mas por que isso, Luiz? Porque isso é predestinação. Vocês só vão sobrar porque não colocaram a marca da besta e porque estão chorando. Só por isso. E tem mais. Olha o que eles tiveram coragem. Tem que ser muito corajoso para falar isso, irmãos. Falaram que isso que Deus está falando, vocês vão carregar sobre vós a iniquidade. Eles falaram que isso Jesus não está atacando na cara. Jesus está sendo misericordioso. Que grandiosidade do Senhor. Sabe por quê? Eles falaram, está no papel, e eu vou pôr no canal, que se Jesus tivesse elegido eles teriam ido para o lago de fogo. Porque eles teriam sido reprovados. Como é que eles sabem disso? Eles apenas sabem. Então, para Jesus não tacar eles no lago de fogo,
rebaixou eles para eles receberem o espírito de graça e de súplica e restar, para pelo menos fazer um cargo nas obras, nas portas, e ficarem ali como rebaixados e não irem para o lago de fogo. Que misericórdia! Isso é acepção de pessoas. Porque Deus, e eles mesmos falaram na live, Deus chama um eleito, sabendo que esse eleito vai ser reprovado e vai ser condenado no grande trono branco, porque não confirmou a eleição. Mas o judeu, não, ele não quer que a pessoa vá para o lago de fogo porque é judeu? Como é que entende isso? Vai ser misericórdia. Deus impediu da pessoa com a sua própria obra rejeitar o sacerdócio eterno e deixou para que ele restasse. Ou seja, impediu milhares de judeus de irem para o lago de fogo, mas não impediu milhares de sacerdotes, de sacerdotes chamados para glorificação, não impediu deles irem para o lago de fogo. Ou seja, uns têm poder de escolha, os outros parece que não têm. E eles falaram isso na maior naturalidade, assim, para mostrar que aqueles textos não é Jesus tacando na cara. Claro que é Jesus relembrando eles. Eles têm que saber o porquê eles foram rebaixados e como eles perderam a oportunidade de se tornarem um povo glorioso. Isso não é misericórdia? É misericórdia. Mas eu não vou dizer que Jesus, se tivesse chamado eles para serem como eu, eles teriam ido para o inferno. Então, graças a Deus, Deus rebaixou eles e deixaram eles ali para exercer um cargo no templo literal. Ou seja, se fosse deixar para vocês escolherem, vocês iriam para o inferno. Olha que misericórdia. É melhor aceitar. Apenas aceite. Irmãos, vai dizer que isso daqui eu estou botando palavras na boca dele, estou distorcendo o ensino deles? Não estou. Isso está no ensino deles. A sede deles provarem que estão certos é tão grande que eles não estão vendo o que estão falando. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu também quero provar que eu estou certo. Mas essa minha sede não pode ser maior do que a justiça. Compreenderam? Então, alguns desses argumentos aqui eu vou usar na live, caso eles aceitarem. Outros eu não vou poder falar. Eu falei aqui no meu canal porque eu sou livre para falar o que eu penso. O que eu penso é isso. Entraram no sistema religioso, contaminaram a verdade e não querem ver de maneira alguma. Não querem se arrepender. Ou seja, tem que levar a público e tem que ser repreendido a público. E se eu não for bom para fazer isso, eles vão me pôr no bolso, vão mostrar que eu estou errado e ainda vão cobrar de mim para eu fazer parte do que eles estão pregando. Ou seja, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando para eu chamar eles para a live, não tenho? E ainda eu estou chamando 2, porque se eu chamar um só, irmãos, a live não dura meia hora, sem brincadeira. Vai querer contextualizar para mim, Templo de Ezequiel? Eles aprenderam comigo isso. Porque na live de 3h30, as primeiras 1 hora, 1h30 foram brilhantes. Foi para mostrar, olha quanta coisa gloriosa. Agora, a gente pode soltar o calvinismo do Damásio, porque não é o de João Calvino e nem é o de Paulo. Vamos falar que é o de Paulo. Aí tudo que é herético, tudo que é contaminado, soltaram ali. Depois que a mente do povo já estava cansada, depois que floreou tudo do que é realmente bom, vão fazer isso para mim? Não precisa. Vamos direto para o texto. Encurta tudo. Em meia hora eu atrofio a mente de cada um ali se for usar aqueles argumentos. Por isso que eu chamo 2. Eu só não vou chamar 3 para não ficar bagunça. Então, Pedro e Igor, ao vivo, escolha o dia e nós vamos falar sobre isso. Se vocês negarem, eu vou usar os textos, os pontos do vídeo que vocês falaram. Está anotado. Então vocês não vão poder negar. Vocês vão ter que reafirmar tudo e vão falar isso aí mesmo. A gente reafirma. Vamos lá. Então vamos. Vocês vão ler os textos. Eu também vou ler. O Grayson vai fazer a mediação, porque cada um tem que ter um tempo, né? Cada um tem que falar com o tempo, senão vai ficar um tropicando no outro. E no final vai aparecer um resultado. Veja se no final eu estou de alguma maneira negando que existe um povo predestinado para ser rei e sacerdote. Um povo que foi eleito, mas não se tornou rei e sacerdote. Está como rebaixado. Não todos. Existem diferenças e diferenças. Isso a gente vai meditar quando a gente lê os textos do deserto. Vão aparecer as nações restantes, vai aparecer os grupos. Não vou negar nada disso. Só que eu não vou
falar que um foi predestinado para aquilo e o outro não pode ser glorificado de maneira nenhuma porque já foi decretado antes da fundação do mundo, e meter Jacó e Esaú e falar não depende de quem quer e de quem corre. Não tem nada a ver esses textos. Paulo não está usando esses textos para falar de predestinação calvinista e nem a do Damásio, e nem a deles. Vamos ler contexto. Quer usar Romanos 9 comigo? É muito corajoso, mas vamos lá. Vamos tentar. Não é? Eu não dou essa oportunidade para todos, não. Você acha que eu vou ficar levando lixo para o meu canal? Não vou. Mas, por causa que um dia eles estiveram no meu canal fazendo esses estudos e fora dessas contaminações, quando não eram pastores, quando eram pessoas humildes, aprenderam e construíram coisas belas, eu vou considerar isso. Vou dar uma chance para eles. Se não fosse isso, irmãos, refuto de longe, não estou nem aí. Eu vou levar isso em consideração, porque eu sei que os irmãos ficaram contentes quando eu postei o vídeo do Igor. Todo mundo ficou contente, mas você tem que saber o que tem por detrás disso. Não é apenas deixar no oculto e fingir que nada aconteceu, que está tudo certo, porque não está tudo certo. E se ninguém impedir eles disso, eles vão levar isso para as igrejas e vão contaminar a mente das pessoas. Além de ser muito difícil de ensinar em seminários, o templo de Ezequiel, essas coisas todas, ainda eles vão misturar um calvinismo dentro do negócio, fechar a porta da graça na última semana, e aí 1, 2, 3 anos depois, está todo mundo com a mesma vanglória calvinista. Não como João Calvino, mas uma coisa mais justa e atualizada. Já está todo mundo falando, eu fui chamado para ser eleito, posso perder a salvação, ou seja, eu não sou calvinista, pode perder, mas no fundo a pessoa não acredita que vai perder, né? Ela vai confirmar. E vai lá para Jerusalém para rebaixar todo mundo, porque foi destinado para isso. E quem questionar isso tem Romanos 9. Pelo amor de Deus, irmãos, usar Romanos 8, ou como Pedro fez, falar que Deus conheceu o eleito antes da fundação do mundo, não é com presciência, conheceu, é algo íntimo. Eu chamo porque eu conheci, não foi porque eu vi ele aceitando a fé, as obras, mandamento, não. Eu chamo porque eu conheci. Depois que eu chamei, aí ele vai ter que confirmar por obras. Irmãos, isso é muito ridículo. Gente do céu, vamos fazer essa live, tá bom? Não dá não, irmãos. Isso tem que ir pro ao vivo mesmo, tá? Eu vou parar por aqui porque o negócio... Dentro de mim, irmãos, tem um conflito. Uma parte de mim quer rir, zombar, outra parte quer levar a sério, sabe? Fica triste. É um conflito interno, porque isso é muito ridículo. Vocês não acreditam no que eu estou falando? Assista a live deles, 3h30. Veja a parte que eles vão falar de eleição, que não é conforme a presciência, é conforme a graça, mas você tem que confirmar por obras. Veja que confusão. A parte de sacerdócio, casa de Israel, isso é muito bonito. Isso daí vocês já sabem. Mas veja a parte da predestinação. E olha que eles nem falaram da última semana. Quando eles começarem a falar disso, vocês vão ver a heresia. Era para ser assim? Não era. Eles estão sendo mais injustos do que as outras pessoas que eles acusam, fazendo quase as mesmas coisas que elas fazem. Por um lado, um grupo quer matar Jerusalém, por outro, não vamos matar, vamos escravizar. Porque o que é escravizar? Não é escravidão que os egípcios fizeram com Israel. Não, é escravos de, vocês são nossos servos, vocês têm que obedecer a gente. É uma escravidão debaixo da justiça e não debaixo da injustiça. Mas é servo, é escravo. Como se Deus tivesse decretado essa escravidão simplesmente porque ele amou um mais do que amou os outros. E os judeus, foi um amor tão diferente que Deus impediu eles de irem para o lago de fogo. É melhor ficar do que ir para o lago de fogo. Então não deixe vocês escolher o sacerdócio para não confirmar. É melhor vocês ficarem rebaixados mesmo. Mas e aquele tanto de gente que eles mesmos disseram que vão ser condenados no lago de fogo porque não confirmaram? Não depende de quem quer e de quem corre. Depende de Deus.